E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 e 2. Programa da Fé. De volta à palavra original. Graça e paz vos sejam multiplicadas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ouvintes, nós estamos iniciando um estudo sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. E como é um estudo um tanto profundo, nós vamos então começar com uma introdução ao primeiro selo, contido em Apocalipse, capítulo 6. Quando Israel estava cativo na Babilônia, Deus determinou que trataria com eles durante 70 semanas, isto é, durante 490 anos. Uma semana profética equivale a 7 anos. Nós encontramos no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, 25, 26, está escrito assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, selar a visão e a profecia e ungir o santo do santo. Sabe e entende, desde a ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém até o Messias, 7 semanas mais 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Ouvintes, está claro que quando completasse 483 anos, isto é, 7 semanas, mais 62 semanas, que dá um total de 69, o Messias entraria em cena. Quando foi que Jesus Cristo entrou em cena no cenário de Israel? Foi quando ele foi batizado no Jordão e recebeu a plenitude do Espírito Santo.
São Mateus, capítulo 3, versículo 16. Então, se até o Messias passaria 69 semanas, quando o Messias inicia o seu ministério terreno, inicia-se também a última semana, a 70ª semana das 70 semanas de Daniel, que começou lá em Esdra, capítulo 1, quando Ciro expediu o mandato de reconstrução da Jerusalém. Então, Jesus Cristo pregou 3 anos e meio e foi supliciado no Calvário. Quando Jesus começou o seu ministério, ele não pediu para que os seus apóstolos, discípulos, fossem até os samaritanos e também aos gentios, mas que eles fossem apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. São Mateus, capítulo 10, versículos 5, 6 e 7. Jesus enviou estes 12, assim dizendo: não entreis em aldeias de samaritano, e nem ir pelo caminho dos gentios, mas ide somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, o Senhor Jesus veio para Israel, mas, como eu acabei de dizer, ele foi rejeitado, ele foi supliciado, ele foi morto pelos seus. Então, após a morte dele e a sua ressurreição, ele deu uma ordem diferente para os apóstolos. Está escrito em São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, há uma diferença da primeira para a segunda ordem de evangelismo. A primeira, somente para Israel. A segunda, para o mundo todo. É que Jesus pregando 3 anos e meio e sendo rejeitado pelos seus, então Deus, ele cessa, ele para de tratar com os judeus. Então ele passa a tratar com as nações. A palavra gentil significa nações. Então nós temos em São João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus aos que creem em seu nome. Então vejam, Jesus pregou 3 anos e meio aos judeus, partindo a última semana no meio. Falta para os judeus mais 3 anos e meio de evangelismo. Então, entre os 3 anos e meio já foram cumpridos, e os 3 anos e meio que faltam para cumprir, Deus chama os gentios, as nações. Nós encontramos em Atos capítulo 15, versículo 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tirar dentre eles um povo para o seu nome. Atos capítulo 13, versículo 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós, em primeiro lugar, fosse pregado o evangelho. Mas visto que o rejeitais, e não vos achar dignos da vida eterna, nós voltamos para os gentios. Então, como Deus não trata com 2 povos ao mesmo tempo, Deus parou com os judeus e agora está tratando com os gentios, conosco. Está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 25. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, porque veio em parte o endurecimento sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, Deus, ele endureceu o coração dos judeus propositalmente para que os mesmos rejeitassem a Jesus, para que o evangelho viesse até nós. Mas esse endurecimento foi em parte. Por que em parte? Porque a igreja primitiva, a sua base, seus primeiros convertidos eram judeus. Pedro, João, Lucas, Marcos, André, Tiago, Zaqueu, Marta, Lázaro, José, Maria, eram todos judeus. Por isso, Paulo foi bem explícito. O endurecimento veio em parte. Ele mesmo, mais tarde, aceitaria o evangelho de nosso Senhor Jesus e tornar-se-ia o principal apóstolo para os gentios. Então, como nós estamos em uma introdução, você encontra na Bíblia, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, você encontra 7 cartas. Carta à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas cartas denunciavam a vida espiritual das respectivas igrejas locais. Mas eram cartas proféticas.
E estas cartas proféticas, elas se cumprem durante a plenitude dos gentios, ou seja, a dispensação da igreja de nosso Senhor Jesus aqui na terra. Então a igreja tem 7 períodos, tá? 7 períodos. Então, 7 eras da igreja. Dispensação da igreja. Plenitude dos gentios é a mesma coisa. Agora, o que tem a ver os cavalos com seus respectivos cavaleiros, com a plenitude dos gentios, com as 7 eras da igreja, com a dispensação da igreja? Os 4 cavaleiros, eles cavalgam durante a plenitude dos gentios. Eles cavalgam durante as 7 eras da igreja. Eles cavalgam, portanto, durante a dispensação da igreja. A Bíblia fala conosco de uma maneira literal e de uma maneira simbólica. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o preto e o amarelo, que vinha com um cavaleiro, representa poderes do mal, poderes satânicos. Já na abertura do primeiro selo, do segundo selo, do terceiro e do quarto selo, uma criatura representando o poder de Deus também aparece. Está escrito em Apocalipse 4, versículo 7. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi. O terceiro animal era semelhante a um homem e o quarto semelhante a uma águia voando. Portanto, durante as eras da igreja, plenitude dos gentios, ou dispensação da igreja, que são as mesmas coisas, há um confronto do poder do diabo e o poder de Deus. Ouvintes, creio que já é o bastante para hoje. O assunto é vasto e, para a introdução desse estudo, eu creio que já está de bom tamanho. Nós vamos ficando por aqui com a oração da fé. Maravilhoso Deus e todo-poderoso Pai, o assunto é complexo, mas que os nossos ouvintes sejam abençoados, iluminados para a compreensão das Escrituras. Estamos falando a um povo que provavelmente, muito provavelmente, não conhece as profundezas da palavra. Em Mateus capítulo 11, versículo 25, está escrito: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então, Pai, revele a tua palavra aos pequeninos que estão me ouvindo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, também opera
o milagre em suas vidas, curando os enfermos, libertando os oprimidos, aqueles desempregados, abrindo a porta do emprego e abençoando os lares, onde esta palavra está penetrando agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.